Good afternoon, everyone. My name is Maria Yvora. I am a statewide liaison for the Massachusetts Department of Public Health, working on policy and systems related to healthy eating and active living across municipalities. Boa tarde, meu nome é Maria Abra. Eu trabalho para o Departamento de Saúde Pública na vida ativa e sobre alimentação saudável. Good afternoon, this is Rui Soers. I'm a clinical social worker. I work for Brockton Neighborhood Health Center for the last 10 years as a clinical social worker. So my background is in psychology and also a clinical social worker. And since 2018, I've been working in private practice with adults and especially more with elderly. So meu nome é Rui Soares, formação na psicologia no Brasil. E ali nos Estados Unidos tenho mestrado na área de Clinical Social Worker. Trabalho na Brockton Neighborhood Health Center quase 10 anos com adultos. E também desde 2018 tenho trabalhado na clínica privada com adultos e mais especificamente mais com pessoas de terceira idade, né? So, Mico Marias também começa esse podcast com nós. This podcast is going to be both in Creole and in English, which is languages that both Rui and I speak. It's a podcast that is very centered on healthy body, healthy mind. Basically, your body and your mind working together creates for a healthier person. And so our first podcast, we're going to focus on post-traumatic stress disorder and as well as pride. And these podcasts will have every month. Every month we'll have a different topic that we discuss. For more information around our podcast, you can go to healthymindpodcast.com. There you will find a calendar of all of our topics as well as any information that you need, as well as more in-depth information about myself and Rui. We are both Masters of Social Work degree holders, and this work is something that we are both very passionate about. So today we'll be discussing, like I said, the awareness around pride as well as post-traumatic stress disorder. And just to give you a little bit of a background on pride, on May 28, 1969, in the late hours of the night, a routine police raid of a gay bar called Stonewall Inn in New York sparked the fire that fueled the first wave of the gay pride movement in New York City. On the evening of the raid, approximately 200 people occupied the bar. And it's very, I will be honest and say that this was a bar that most gay patrons attended. And so this is where the Stonewall Uprising created this whole pride movement. And as a result, a year later, on June 28th, 1970, on the year anniversary of what they call the Stonewall Uprising, which was the name of the bar, the first pride marches were held in New York, Los Angeles, and Chicago. Thousands of LGBTQI plus people gathered to commemorate Stonewall and demonstrate for equal rights. Since then, pride parades are held every year, and June is acknowledged as Pride Month to celebrate the many contributions made by the LGBTQI community on history, society, and culture worldwide. Massachusetts has been a very progressive state in many ways. Massachusetts was the first state in the nation to vote in same-sex marriage in 2004. And then 11 years later, on June 26, 2015, through this United States Supreme Court, marriage equality became the law of the land for everyone, allowing everyone to marry those that they wanted to marry and not those that were restricted by society. Massachusetts also, this year we voted in our first openly gay governor, which is Governor Maura Healey, and today actually she took part in a pride parade in Boston. We know that within the Cape Verdean community, there still exists a lot of stigma around the LGBTQI community. Historically, religion shaped people's views about gender roles and what defines a man and a woman based on biblical scripture. However, we, being myself, Rui, and others, support people being able to live as their true authentic selves and to love who they want regardless of sexual orientation or identification. We know that with stigmas and strong homophobia rhetoric and the machismo mentality that unfortunately is very pervasive within our Cape Verdean community and our culture, trauma can also arise and be detrimental, especially among our youth.
We encourage the families and loved ones to explore their biases and to educate themselves so as to not create or perpetuate further harm onto their loved ones, especially those who want to be seen for who they are and want the love and support of their family and their friends. Sim, moda Maria Flá, hoje nós também fala mais sobre a questão de orgulho, né, LGBT, e também o que ele está ligado a trauma, né, a PTSD, que é transtorno, né, qualquer transtorno mental que tenha a ver com algum evento traumático que pessoas experimentam, né. Eu falo um bocadinho daquela questão de Gay Pride, que começa na Nova York em 1969, 28 de junho de 1969, naquele bar Stonewall, bar onde que cerca de 200 pessoas, né, mais ou menos foi preso. Então, por isso, um ano depois, em 1970, junho de 1970, então começa aquele primeiro marcha, né, aquele primeiro tanto na Nova York, na Los Angeles, na Chicago, que foi aquelas três cidades onde que se fazia, portanto, tudo aquele marcha, que é para mostrar aquele apoio para aquelas pessoas que sofrem discriminação. É importante, né, nós como cabo-verdiano, como profissional da área de saúde mental e não só, para não estar conscientizado, né, de importância dessa população, né, portanto, gays, lésbias e outras, né, que foi discriminado historicamente, né, não só na América, mas no mundo inteiro, e principalmente fala de sua contribuição, né, contribuição em todo aspecto, na família, na ciência, na cultura, na sociedade. É importante que não fala daquilo, né. Na nossa comunidade cabo-verdiana não sabe, mas a religião é um daqueles aspectos que define mais ou menos qual que é regras, especialmente de género, qual que é comportamento de género, né, masculino, feminino, qual que é definição homem, mulher, coisa que deve fazer, qual que deve tomar em consideração em termos de escolha, mas não sabe meio que assim que está acontecendo, né? As pessoas devem ser livres, né, para expressa amor que se sente para qualquer pessoa, seja lá de que sexo for, né? Ali na América, principalmente ali na Massachusetts, né, foi um dos primeiros estados que foi feito, portanto, casamento gay, né, em 2004, né, no maio de 2004, depois, né, 11 anos depois, em 2015, que, portanto, a Corte Suprema dos Estados Unidos aprova que é para tudo, que 50 estados ali nos Estados Unidos também para ter aquela paridade, né, portanto, em termos de igualdade de direitos, né, para tudo pessoas, independentemente de sua escolha sexual. O que é importante, né, para nós que trabalhamos nessa área, não sabemos que pessoas que sofrem hora que esse pode exercer ou que pode expressar livremente o que está sentindo, né, principalmente aquela parte amorosa, sentimental, né, e principalmente jovens, né, que ela está feita a saúde mental de jovens. Então, só nós também começa a falar mais ou menos que aquele processo de discriminação, né, homofóbico, que ele pode contribuir, é onde que é essa contribuição naquela questão de transtorno de trauma, né, que é um transtorno mental que é, portanto, resultado de uma experiência negativa que uma pessoa tem, que pode ser de várias maneiras, né? So now we're going to pivot and start discussing post-traumatic stress disorder, symptoms, signs. We're going to provide you with some resources, also discuss some opportunities for possible treatments that you may be able to assess within either your community or through your medical profession. So to start off, we want to provide you with the definition of what post-traumatic stress disorder is. And based on the American Psychiatric Association's definition, post-traumatic stress disorder is a psychiatric disorder that may occur in people who have experienced or witnessed a traumatic event, a series of events, or set of circumstances. An individual may experience this as emotional or physical harm, or life-threatening, and may affect mental, physical, social, and or spiritual well-being. So examples include natural disasters, serious accidents,
terrorist acts that we've had in the U.S. If you think back to 2001, war and combat. I know a lot is going on right now with the Ukraine war, so we have a lot of refugees coming here. So there's the trauma that's involved with that. Also, rape and sexual assault. Victims of rape and sexual assault may feel trauma either from certain triggers that they may be around or certain individuals. It could very well be the perpetrator, where the rape and the sexual assault has never been something that's been discussed, or something that the person has expressed that this circumstance took place. Also, historical trauma, racism is a huge trauma for a lot of people. Intimate partner violence among, individuals that have a domestic relationship where, boyfriend and girlfriend or husband and wife. And also bullying. Bullying right now, especially within the schools, and especially now with social media, where bullying is very much more pervasive, because you can have anybody literally sit behind a keyboard and just create harm to someone else without even knowing who they are, and not sensing what the person on the other side of the keyboard that could be reading is feeling. And so you have trauma that comes from that as well. PTSD has been known by many names in the past, such as shell shock, which was during the year of World War I, and also combat fatigue after World War II. But PTSD does not just happen to combat veterans. PTSD occurs in all people, like we talked about earlier, of all ethnicities, nationality, or culture, and at any age. So PTSD is not a situation that only occurs within a certain social group, which is a certain social demographic. It impacts everybody. Anyone that has a traumatic experience may have PTSD that they deal with later on in life or shortly after the incident. Sim, PTSD, no caso pós-traumático stress disorder, que seria desordem, transtorno pós-traumático, né? A Maria fala na inglês, portanto, que é transtorno mental que a experiência que uma pessoa tem, né? Pode ser uma experiência ou mais experiência que tem negativa de acordo com algum evento, né? que passa, né? Então, um evento negativo, claro. Então, aquele evento faz com que pode afetar aquela pessoa emocionalmente, fisicamente, né? E pode ser uma coisa que pode ter causado risco de vida, no caso de um assalto grave, no caso de no caso de guerras, né? No caso de ataque terrorista, né? Também é uma coisa que tem uma ação, portanto, que pode causar a pessoa ter uma reação traumática, né? Mas não fala de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, né? Não fala de, portanto, acidentes, vários tipos de acidentes, acidente de carro, acidente, né, de outros meios de transporte também que pessoas podem experimentar, né? Portanto, tudo que lá e história de trauma que a pessoa tem na família, né, que ela causa também causa uma reação, né, traumática naquela pessoa, né? Então, PTSD antes, não pode falar, só a partir de 2013, com o novo DSM, que é um livro de diagnóstico estatísticos e de doenças ali nos Estados Unidos, que o último foi em 2013, mas antes PTSD era considerado tipo ansiedade, você estava na categoria de ansiedade, mas desde 2013, né, 10 anos atrás, não pode falar, essa é na categoria de trauma, né? Trauma e stress. É muito mais que ansiedade, né? Claro, ansiedade, você tem, alguma coisa, você vai fazer um teste, você vai apresentar um trabalho, você, enfim, você começa um trabalho novo, mesmo para coisa positiva, uma graduação, um casamento, tudo que ela te causa ansiedade, né? Que às vezes você tem, você pode suar cheio, o coração fica te bate, pode, né? Mas PTSD é mais que aquilo, é um evento, é um trauma, portanto, é resposta a um evento traumático. Por exemplo, uma pessoa que perde seu filho de repente por um acidente de carro, por exemplo, né? Então, aquele mãe, aquele pai vive, como é uma coisa tão traumática, pode viver uma situação de PTSD, que é massa. Mas depois nós também fala mais diferença
de PTSD simples e PTSD mais complexo, né? Não podemos falar dele mais para frente. So. Yeah. And we also, I think one thing we want to elevate too, Rui, within the Cape Verdean culture, not just Cape Verdean culture, but a lot of like immigrants and, you know, people that come from different backgrounds where trauma has become generational, where you carry that trauma from family to family to family. Talking about, you know, when we talk about resources and access to care, the hope is that as we discuss trauma and PTSD, we talk about breaking the generational curse where it doesn't continue on to the next generation, that we end the trauma by addressing it and having a opportunity to seek, you know, formal therapeutic sessions with a clinician that understands and is able to work with you, but also understanding that we know that there's stigmas around mental health within the Cape Verdean culture as well, which is why we're doing this podcast to kind of bring it out and talk about it, because it's okay to not be okay, as we've heard in the past. And as humans, we all go through certain situations in life, and it's basically us being able to have the coping skills to be able to deal with it. Sim, trauma generacional é muito comum, tá? Nós no, que tem muito tempo, né? Cabo Verde toma independência, né? Ainda que tem 50 anos, né? Portanto, nós é um país novo, né? Não teve vários séculos de colonização, de exploração, entendeu? Então, tudo que ele afetando, né? Afetando extremamente. Então, mora que nós bisavô, nós avô, enfim, uma questão comunicável, tudo que ele forma de abuso que sofre, e também tinha negligência, entende? E, tudo que ela, nós não sofre que ela também, entende? Depois tem que seguir bem para a América também, passa o tempo, pensa bem para um novo país, bem adapta ali na América, tem nova cultura, nova língua, portanto, que ela é traumática também. Eu trabalho com imigrantes, também Maria Ávila, portanto, eu trabalho com imigrantes, ainda eu trabalho junto ali na Associação Cabo-Verdiana, com ministro também de Cabo Verde, que há pouco tempo, às vezes, para a cultura, né, não sabe, hora que sofreu aquele abuso físico, para pais, para aquela forma de educação que esse pai sabia, só aquele abuso físico, né, de forma exagerada, né, nunca se fala aquele palmadinha, que aquela que não se fala de pai que te pega menino, te dá a cabeça da coisa, que te racha tudo, que tem que ir para emergência, no caso que não que esse primeiro caso que não trabalha, com Maria Ávila na associação, é casos graves que de CF tem que tirar 5 meninos de casa e tudo. Então tudo que ele até causa trauma, né, naquela criança, naqueles outros crianças que hoje que testemunha portanto, aquele ato violento, né, de aquele pai em relação àquela criança, você entende? Para morte, claro, abuso de substância, era um pai que usava álcool e tudo, mas tem outros variáveis que acabam para contribuir para aquilo também, né? Então, nossa função, como a Maria é para não tentar ajuda para pessoas terem mais abertura em relação à procura saúde mental, saúde psicológica, né? Traz estigma, né? É um serviço extremamente importante, na toda parte do mundo é extremamente importante, mas ainda tem o estigma. Né? Não só na cultura cabo-verdiana, mas para onde trabalho com pessoas de várias culturas, né? Latinos, americanos, tem próprios colegas que americanos brancos, você fala, Rui, ainda trabalho com o teu americano também, que tem ainda esse estigma em relação a counseling, né? De barra ou de um psicólogo, tá? Tipo, tem que estar doido para boa de um psicólogo, que tem nada a ver, né? Ou pode ter um problema, um divórcio, perde um trabalho, um filho ter algum problema de saúde físico, um acidente de carro, enfim, um familiar ter algum problema, você entende? Tudo que ela pode causar a boa de um psicólogo temporariamente, né? Às vezes é 3 meses, 6 meses, porque tem que tomar remédio, a pessoa está achando tudo, tem que tomar, não, é que é correto, você entende? Então, esse trabalho que você também faz, esse podcast, sempre ajuda a esclarecer que ela é para pessoas ajuda o companheiro a ter mais acesso a esse serviço de saúde mental e psicológica. Né? So, and Rui is the clinician. My background is also in clinical social work, but I'm not a practicing clinician at this point. I do more macro level social work through the Department of Public Health. So I'll ask questions around PTSD to Rui, who is doing this on a day-to-day, and he will respond, and then we'll do both English and Creole, because like I said, we're trying to be able to bridge both cultures,
both the English culture and the Cape Verdean culture. And when I say culture, I mean more of the linguistic culture. So when we talk about PTSD, Rui, can you tell us what are the signs and the symptoms? Proprio tipo, sintomas e sinal que alguém pode jogar na pessoa que pode ter trauma, post-traumatic stress disorder. Symptoms, we have many symptoms, more than 20 symptoms, you know, but we can categorize those as intrusion, you know, for example, intrusion thoughts, intrusive thoughts, or, you know, nightmares, you know, that's can happen, you know, it's one of those categories of trauma. Also avoidance, you know, people usually when they have, you know, PTSD symptoms, they avoid, if they have a car accident, for example, they try to avoid to go drive again, goes even close to the car, you know, if they have a fire, that they experience a fire in the house, you know, just the smell can make them, you know, it's a trigger. The triggers, yeah. So negative, the other group, it's negative thinking. You know, they have, you know, they think, oh, if they have a trauma that people left them when they were a child or something, they feel, oh, I'm not going to be close to anyone again because I'm going to be left out, you know, people are going to leave me. So they may have problem in relationship, you know. And I think that's important, not to cut you off, Roy. I think that's important when we talk about like generational trauma within our Cape Verdean culture, because we know that based on need, a lot of parents, when they immigrated to the United States or to Portugal or to other places to look for a better opportunity for their family, oftentimes they left their children in the care of a mother, like the grandparent or the aunt or a close family friend. So when you talk about that trauma of establishing close relationships in adulthood, oftentimes that is where that trigger comes from. Yeah, like many clients that we work with, you know, Cape Verdeans and also from, you know, other countries like Brazil and Guatemala, countries that I have more patients, Ecuador, Guatemala, the parents came and sometimes a sibling, one or two came with them, but then the other ones, you know, stay with grandparents, and then after 5-10 years they came here, and the adjustment and the relationship, it's very difficult most of the time, you know. The other thing that I was going to say is the other group of symptoms is to be on edge, you know, they hyperactive, hypervigilance, you know, people that have that type of trauma. So that's one of the things, one of the symptoms, the hypervigilance. Anything they jump if something happen, you know, so that can be. They're always paranoid. Can be too paranoid, so I can get to that, you know. Só com falar na Creole, coisa que eu falava, portanto, de causas, não tem aquele primeiro causa que é intrusive thoughts, ou seja, pensamento intrusivo, né, que boca pode, portanto, e também com muita intensidade, né, e também pode vir através de pesadelo, né, e pode vir memórias, né, que as memórias também de determinada coisa que acontece, portanto, um abuso sexual, por exemplo, que é uma coisa extremamente traumática, às vezes aquela memória que está bem, né, para aquela pessoa, que também através de um pesadelo, né, pode coisa no pesadelo, mas pode bem, às vezes, num trauma, num memória mesmo no dia a dia, você entende? E pensamentos também, coisa. Depois, não também fala, pode, em termos de pensamento, em termos de trauma, pode ser localizado na parte de frente do cérebro, né? Mas que ela não também fala depois mais na frente. Outra coisa que infla, além de intrusive avoidance, que evita, né? Portanto, pessoas que evita chega qualquer coisa que cause esse trauma, né? Por exemplo, daquele exemplo de carro, se uma pessoa teve um acidente de carro, já evita, conduz, evita, você entende? Portanto, às vezes até ele entra na carro com outro alguém, pode acontecer que ela também, tem pacientes que só se entra na carro, só se entra na carro já se começa a treme, a sua, se tem que aguentar, rijo na carro, para modo, portanto, automaticamente também aquele flashback, né, de coisas que aconteceram. Mas aquele, tipo, não tem fala, terapia que pode ajudar com aquela
Outra coisa que não falava, que não menciona em inglês, é aquela questão de pensamentos, né? Pensamentos negativos, modo no falar em termos de separação, que dá exemplo de pessoas que vêm de Cabo Verde, também pais, não, pais podem bem com um ou dois, que os outros ficam lá, depois por aquela distância, aquele tempo de separação, às vezes 5 anos, 10 anos ou mais, entende? Então, a hora que eles vêm, você tem aquela coisa de, tipo, dificuldade na confiar nas pessoas outra vez, entende? A pessoa não confia, então, isso causa um determinado trauma, né? E depois que infla aquela outra parte, on edge, quer dizer, no limite, qualquer coisa, às vezes as pessoas te pula de coisa, você fica hipervigilante, né? Qualquer coisa que uma pessoa fala ou que ouve, mesmo que é uma coisa normal, mas como você tem aquela condição, né, já você reage de uma forma exagerada, que pode até depois bem chega a paranoia, né, que é um caso já mais complicado, né, que não fala, né, que pode chegar aquela também. Que não pode falar de que os grupos, né, que os 4 grupos de sintomas, né, que são intrusive, avoidance, negative thoughts, and then being on edge. E para você ser considerado uma tem PTSD, realmente você tem que ter um de cada um daqueles grupos, né? Você tem que ter um sintoma de intrusion, um sintoma de avoidance, um sintoma de negative thoughts e um de sintoma de be on edge, ou está no limite da hipervigilância. De acordo com o DSM, que é aquela coisa, mas se não falar, tem trauma que é simples, né? Mas tem trauma complexo, né? Que é mais complexo. So Rui, if I'm an average person, I don't have any background in like post-traumatic stress or mental health or even the DSM-5, which is the Diagnostical Statistical Manual, how would I, as a layperson, like a mother who has no background in this, what signs would I look for in my child or a family member to see that I need to get them help or to start talking to them about looking for help to address their PTSD? For example, if the child is having a lot of nightmares, the child wasn't having nightmares, but now is having a lot of nightmares. The child is eating too much, or is not eating at all, the child is crying for any little thing, it's not feeling confident to go to a place that he or she used to go, but not feeling confident. So that's another sign. If it's withdrawal, it's been just very introspective by himself or herself in her room, doesn't trust people. You see that it's not trusting to go out with friends or with adults, So that can be a sign. If, like I said, on the edge, if they hyper reactive, sometimes you say something very simple, or you want to eat something, and then, so why are you asking this question? So their response. Their response, the way they react, we have to see the emotional part and the physical part, both of them, So like if you know your child is a child that's normally calm, they're generally easygoing, and certain, we'll say the word trigger, sets them off, those are signs that maybe you should do further conversation with them, try to find out what's wrong, if anything. And sometimes it could just be adolescence development. Sometimes it can be the puberty, sometimes, for us not to confuse that. It can be. So that's why it's good a professional, a trainer, professional trainer to come and do a screening, do an assessment, a full assessment, and then decide if this child really have only an anxiety, separation anxiety disorder, adjustment disorder with depressed mood, so, which is different than PTSD. It's totally different than trauma, because sometimes it's just a reaction, So, coisa que nós está falando é que Maria perguntando se alguma pessoa que é uma mãe, que tem um seu filho, que está, enfim, normal, que sabe que meu filho é calmo, é tranquilo, tal, mas depois eu olho mudança naquela criança. Então, nos está dando alguns exemplos que tem que hoje, né? No caso, se você tem pesadelo, se você fica muito só, se você tem confiança na sei com amigos ou com uma pessoa adulta que realmente tem confiança nele, pode ser um tio, pode ser mesmo pai ou mãe, você entende? Vai a determinados lugares, né? Portanto, que ela pode coisa, se você está overreage, né? Às vezes qualquer coisa
mãe pode perguntar, coisa que eu quero comer, logo grita na mãe, coisa para mãe, coisa perguntar, aquilo, aquela, um monte de coisa, né? Então, que aquela reação de ser muito além de aquela pergunta simples que mãe ou pai fazer, você entende? Então, aquela, mas também, por isso, tem diferença entre ansiedade e trauma, né? Ansiedade é aquele questão, às vezes, você pode estar ansioso para não ter alguma atividade para fazer, ou você pode ter o que eu estou falando, que é adjustment disorder, que é para um ajustamento, né, de uma determinada situação que você está agora. Traumático já é para um evento traumático causal, portanto, um abuso físico, às vezes uma palavra que uma pessoa falou, você entende, que ofendeu, né? Então que ele te causa um trauma, né? Principalmente se falou ele repetitivamente, o que te aconteceu na caso de violência doméstica, não sabe que lá, e na caso também de crianças, né? Ou na caso de abuso sexual também, que é extremamente grave, então que ele te causa uma reação traumática, né? Por isso não tem que saber fazer as diferenças para confundir pessoas, né? Assim, para ficar mais claro para a pessoa saber, Antônio filho tem PTSD, não. Se o filho é só essa tem uma reação às vezes normal para uma situação nova que parece, né? Às vezes é coisa que te fuge um pouco de rotina, qualquer coisa nova te trazendo ansiedade, né? É normal, é uma ansiedade normal. Mas não falar coisas positivas te trazendo ansiedade, né? Graduação, casamento, viagem, é coisa positiva. Não está bom férias, mas é te trazendo ansiedade. Não está bem entrar no avião, tem tudo que lá. Mas é uma ansiedade normal, né? É normal, né? Só que tem nada a ver. Agora, trauma, tem trauma simples e tem trauma complexo, que é mais complicado, né? Yeah, and I think a good opportunity too for parents that may see the difference in their child's behavior is during the annual physical with their primary care doctor. They now give you a form that you fill out, and they ask you questions about feeling anxiety or feeling tired or feeling not interested in doing certain things. So they'll ask you kind of like a mental wellness being questionnaire to try to get an idea of where you are. And sometimes, you know, it does have to do with developmental stages from going from adolescence to young adulthood, but sometimes too it could be deeper, and based on the response to that questionnaire that's either answered by the parent depending on the age of the child or by the child themselves, that's where you can take the opportunity to have a conversation with a primary care doctor to see if maybe you need to elevate it to have a, you know, mental health professional have a conversation with your child, or just for you as a parent to be able to watch your child and kind of help them navigate if it is adult, you know, if it is the developmental stage, but if it's something even, you know, higher risk, for you to make sure that you get the appropriate services that they need. Sim, o que Maria está a falar é importante, né? No caso de, hoje em dia, ali na marca, né? Pessoas também para o doutor. Então, você tem um questionário que você tem que responder para, enfim, marcar essa taxinha, se você sente cansado, principalmente naquelas coisas ali, não tem que ouvir frequência e intensidade, que as duas coisas lá, que as duas variáveis, né? Se você sente cansado, quanto vezes que você sente cansado? 3 vezes por semana? 5 vezes por semana, 1 vez por semana, só então que lá está dando mais ou menos intensidade, é para 5 minutos, mas é para 1 hora, é dia inteiro na cama, né? Então que lá é aquele critério que não está usa para não determinar realmente se é uma coisa mais problemático, né, sintomático, ou se é uma coisa momentânea, como a Maria falou, de puberdade, de transição, portanto, a criança pré-adolescente para adolescente, não sabe, mas tem mudanças hormonais, né, tanto na rapazinha e na menininha. Então, que as mudanças hormonais te afetam, às vezes te fica com mais irritabilidade, menos paciência, qualquer coisinha com flor desta flipa, então já é que aquilo nunca está bem logo categorizado como. Então, mas é importante. Agora, se frequência está intenso, se intensidade também está intenso, então já aquele pediatra pode pedir e falar assim, não, sugere para que fala com um psicólogo ou um social worker que, portanto, ele é mais treinado que mim nessa área, pode saber mais que fazer aquela primeira avaliação, que é um screening, né, para saber se realmente você precisa de counseling. Mas, às vezes, algumas sessões, às vezes é 3, 4, 5, que precisa, mas aquilo é só te ajudar. Então, hoje, coisa que aquela pessoa gosta, que te ajuda a relaxar, você entende? Às vezes é coisa simples. Às vezes, por exemplo, tem gente que animal, né, tem ser cachorro, ser gato, é aquilo é que te relaxa, que te cuida, entende? Que te ajuda a ter
forma melhor de coisas, de lidar com a situação de estresse. Às vezes é mexe na sua planta, né? Tem o paciente que lá que te ajuda melhor que qualquer remédio, entende? Que está fazer essa coisa na sua arte, na seu quintal, mexe com essas plantas, com essas coisas, portanto, que ele te ajuda. É que tudo caso que tem que vai para psicólogo, que tem que tomar remédio, que é outra coisa que pessoas pensam, né? E outra coisa que Maria falou que podia sofrer é a questão de fazer também um exame de sangue completo, para saber como que está nessa vitamina, principalmente vitamina B6, magnésio, cálcio, é tudo substância que está afeta na irritabilidade de criança. E também que as toxinas, que às vezes a criança tem no sangue que nunca sabe. Portanto, moda chumbo, moda alumínio, cobre, portanto, tudo que é lá, que é lead, copper, alumínio. That if those child have, those toxic substance in their system, they can have the symptoms that we call ADHD, hyperactivity. But sometimes, I've worked with kids for many years, and many times it's because the lead is too high. The lead level is high. The copper is too high. The aluminum, is too high. So if you do that and then you eliminate that or decrease, you don't have that symptom anymore. You don't need to introduce any medication, So, tanto que mestre às vezes toma medicamento é só para aquelas substâncias tóxicas que estão no sangue de criança. Então, por isso que antes de qualquer remédio, taxa tudo baixo. Deve falar, doutor, para pedir um exame completo, né, de tudo que é vitaminas, minerais e toxinas que podem ter na cor. Vitaminas que é complexo B, vitamina B3, B6, que é ômega 3, ômega 6, ômega 9, também vitamina D. Portanto, às vezes pessoas têm depressão por uma vitamina D está baixíssimo. Tem pacientes adultos de 30 e pouco anos que às vezes de tarde dorme na cara, coisa assim, mas bate que a vitamina D estava baixíssima. A vitamina D suposto de 30 a 120, mas ele estava 9, 10. Entende? Mas se o doutor quer fazer aquele exame de sangue para checar aquilo, então ele vai dar um remédio para depressão que vai ajudar a nada, entende? So. I think too, Rui, one thing I want to pick up on, you talked about like for a lot of people to soothe themselves and to kind of calm down and relax, they do like maybe gardening or they have pets, the animal support, but also remembering, your diet, what you eat, exercise. And so when we talk about like healthy mind, healthy body, those two connections about making sure that you take care of yourself, you're eating healthy, you're not eating a lot of fatty foods, you're not eating foods high in sugar, and then you're also exercising. There's different levels of exercise. And for those that have never exercised, you can start very small. You can start with a 5-minute walk. As your body starts to feel more comfortable, then you can increase it. But for anyone that has never exercised, talk to your primary care doctor. Ask them for recommendations around what physical level you should be you can be active at. So the whole mental health and healthy body concept is very strong, because when we talk about overall health of people, holistic health, it includes both your mental health and as well as your physical health. And another thing that I wanted to say, when we talk about like mental health, it's important to recommend that you take care of your mental health through your health insurance. A lot of people have health insurance and you don't use it unless, for a lot of people, they do their yearly physical. If they don't have any pre-existing condition, they don't go see a doctor. But you do have mental health coverage within your health coverage. And then also now there's telehealth. So for those people that may have fear of leaving their house, or for, when we talk about the stigma around mental health, if you don't want people to see you walking into a facility that is designated as a mental health facility, you can do telehealth. No one needs to know. Because if we still want you to be able to get the resources, but in a way that works for you. So if that means that it's in your house, in your kitchen, at a certain time when no one's home, however you need to get your mental health services, that's what you need to do, because it's what works for you, and it varies from person to person. Só como falando Creole, Maria falou ali que é importante, né, para pessoas entender que as pessoas que entendem mais Creole, né, que inglês, aquela parte que fala de, né, para modo healthy body, healthy mind, portanto, nosso corpo comente, né, portanto, por isso que é importante se boa alimentação, no caso, para ter uma alimentação que tem muito açúcar, que tem muito
portanto, não está falando que é gordura, que é trans fat, que é carbon gordura, você entende? Por mal que você que comer o açúcar, principalmente se você comer proteína, o açúcar está subir rápido, mas depois está deixar rápido, que está hipoglicemia. E é mesmo sintoma de hipoglicemia, às vezes, com ansiedade, é a mesma coisa, aquele tremedeira, bota sua. Tinha pessoas, às vezes, têm um sintoma de hipoglicemia, eles que sabem, essa pensa minha ansiedade. Não, é que ansiedade. É a hipoglicemia que você tem. Vou comer açúcar cheio, né? Mas açúcar ao comer cheio, se você comer nada, que é proteína, que é para ajudar para nivelar, aquele açúcar está baixa rápido também, tu está casal. Então, você tem que ir com o nutricionista junto para nós, para conversar com ele, para outra coisa que ele sugeriu. E também exercício, né? Que Maria fala de exercício. Pode começa 5 minutos, 10 minutos, tá, anda. Se você tem um programa, fala com o médico para mandar, né, para uma pessoa que pode ajudar, né? Naquela, pode mostrar uma que pode fazer aquele exercício, tudo aquilo, você entende? Mas é coisas que não pode. Nos próximos programas também fala mais dele, principalmente a relação entre nutrição e saúde mental. Portanto, é uma coisa que mim pessoalmente não tenho feito a pesquisa na ele desde 2016, que eu tenho trabalhado naquela ligação entre saúde mental e nutrição, para modo ter um olhado, uma que tem influencia. E também a questão de exercício é muito importante. Só que as duas coisas lá que é importante que é para não conversa, enfim, nos próximos programas que não está tendo, com certeza não está tendo tempo para não bata fala de mais detalhes, né? Vou dar tudo num dia. Yeah. So returning back to post-traumatic stress disorder, we've talked about the signs and symptoms. Now, what are possible treatments to address post-traumatic stress disorder that people can seek? A gente tem um tipo de tratamento, né? Que pessoas podem fazer. Primeiro, portanto, é bom pessoas fazerem aquele tratamento psicológico, né? Claro que tem tratamento de medicamento também, né? Que às vezes como PTSD, né, causa ansiedade e às vezes depressão. Então, se uma pessoa toma um medicamento para depressão, para ansiedade, pode ajudar com que sintoma de PTSD, que não fala de, portanto, que as memórias que também intensamente, que as flashbacks, que as, portanto, pesadelos, portanto, aquela hipervigilância, portanto, pode ajudar aquilo lá. Mas mesmo psiquiatras, né, que passa remédio, esta pede para pessoas fazer terapia. Mas que qualquer terapia, para modo, trata trauma, é que acima trata outro tipo de, portanto, de sintoma, né? Como trauma tem, só para falar, portanto, principalmente na parte cerebral. Memórias de trauma fica mais localizado na parte profunda do lado direito do cérebro, que é o que? Imagem, né? Parte visual, parte de audição e parte de cheiro. É por isso que a hora que pessoas têm alguma experiência de trauma, às vezes também que às vezes um cheiro que está sente, né? Já começa a ficar nervoso, trigger. Às vezes portanto, é uma coisa que está hoje ou coisa que está ouvindo, você entende? Que está faz aquilo lá. E aquela outra parte de cérebro, que é mais parte cognitiva, que é parte de processamento, de linguagem, de conversa, tudo isso. Não sei isso por quê. O motivo de nosso tratamento, tipo terapia cognitiva, é mais parte no lado esquerdo, é mais conversa. Claro, você desafia aquela pessoa, às vezes você fala, tudo coisa está mareado, ou minha vida é tudo mareado, você desafia ela, você tenta trazer coisas de realidade, realmente, que está tudo mareado, trazer exemplos concretos. Mas para pessoas que teve trauma, é difícil para essa conversa de aquele trauma, para ser localizado na outra parte do cérebro, que é mais profundo, né? Então, tem que usar outra forma de terapia, né? Por isso, seria terapia, o que é mais efetivo nesse momento, portanto, não pode apanhar conhecimento, que é EMDR, né? EMDR, que é Eye Movement Desensitization Reprocessing, que seria Eye Movement, movimento de olho, desensitização e reprocesso. Que tem que ser só movimento de olho, pode ser qualquer tipo de movimento bilateral, alternado. Você pode tocar assim, né, na boa, alternadamente, né, ou na boa perna, ou pé na chão, ou nós, o que usa com o paciente é um tapper, né, que da paciente ele, da direita, esquerda, é tipo um som, pode pôr som que põe no ouvido, ou som na mão também, você entende?
que ele pode comunica entre hemisfério esquerdo e direito, então ele ajuda, tinha coisas de trauma, ele fica na certa, mas fragmentado, né, está fragmentado. Então, aquela terapia, ele ajuda a trazer, a reconecta que essa parte de cérebro que está fragmentado, principalmente aquela parte esquerda com o direito. Então, aqui vou fazer esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, ele acaba para conectar. E é todo um processo, né? É fácil. Primeiro, você tem que preparar. Eu tenho meses para preparar aquele paciente de aquela parte mais que não está falando que aquela parte de que você build resource, né? Que você tem que hoje tem que estar safe, né? Portanto, tem que aquela parte de estabilidade. Tem que ter recursos internos, tipo que não está fazendo com que tenha coisas protetores que está proteger, protective factors e nurturing factors, né? Que é caso de que às vezes tem que saber meter, né? Nós como terapista não está ajudando a protective factors, às vezes é avó, às vezes é mãe, né? Às vezes portanto é Jesus Cristo que tem uma conexão com ele forte, você entende? E aquela parte de nurturing, que é aquela parte afetiva, também pode ser mãe, pode ser um animal de céu, que ele gosta, pode ser, né? Então, nós fazemos aquela parte lá primeiro, depois, que nós também fazemos aquela outra parte que te desensitiza e reprocessa, que você também reprocessa aqueles sintomas, né? É um processo que tem que ser muito bem assim, feito de forma devagar, para modo que exige coisa. Aquilo é um diquês, né? Tratamento tem que lá, tem, principalmente na Dinamarca, se usa o veteranos, né? Então usa aquele modelo lá. Tem cognitive process therapy, né? Que é cognitivo de processo terapia cognitiva. Você tem um outro tipo de terapia também que está usado. Você tem exposure therapy que bota leva aquela pessoa para determinado lugar, às vezes na imaginação, que também se serve pessoalmente para fazer, você entende? Então, que é para trauma, né, que é mais recomendável. Agora, claro, tem medicamentos também, e se não falar antes, tem que as coisas que às vezes é simples, que a pessoa tem esse animal, que quer que te ajude. Vou dar só um exemplo, tinha um paciente que tinha 2 gatos, né? Eu estava para UMass Dartmouth. Primeiro que aceitaram, eles falaram, não, eu pode trazer o gato e fica com o bolinho no colégio. Eu falei, não, ele que está ajudando, a hora que está nervosa, ansiosa, tem esse gatinho que está ajudando, que está calma. Eu falei, ok, então está falando minha terapista, minha psiquiatra para escrever carta, coisa assim. Eu que não faz, tanto mim escrever carta, ser psiquiatra escrever carta, não tinha documentado também nas notas, né? Mas é que pode ser de qualquer maneira, pode ser vai fazer uma auditoria para nós, tem que saber, mas está documentado na nossa curva. Não tinha documentado, mas através de terapia, às vezes eu falava, nossa, mas esse gato que eu uso, que ajuda a calm down. So the comfort pet. Comfort pet. And you have some places now that they allow people to bring, even you might see on an airplane, somebody travel with, a comfort pet. That's to help them soothe and relax and prevent the anxiety. I had a patient who was going to Brazil. It was 2 patients, different, they needed the pet to go with them. So they brought, and I had to write a letter. I had to write a letter, fill out a form for the airplane to allow them to bring the pet. And it was important. Instead of taking medication, bring your pet, So that's, that can happen for people to... I think it's important to talk about how individualized it is. Yes. How a comfort pet for you and me, who we don't see that, we may see that in the Creole for chuchadeira, but for someone, that's what's keeping them mentally sane, and they need that. So the individualized care is what we're talking about. You seek help that supports your needs and not the needs of anybody else, but what helps you. It's very individualized. Like with this patient, with those cats, she had an excellent semester. I remember end of semester, she came in December to the office. Rui, I passed. Everything went well. I had my 2 cats. Thank you very much. I said, no, I have to do my job. So that's what help you. But her eyes changed, everything. She was happy. Imagine, just to allow her to have those 2 cats, If the college wouldn't allow her, we don't know what could happen with that girl. Maybe she wouldn't succeed. We don't know. Maybe yes, maybe not. But she could take medication, for example, that has a lot of side effects on her.
Yeah. Wouldn't be Yeah. most important for her. So. I think as we talk about people having comfort pets in public, I think it's important for us that may not need those to respect that this person needs this. This is something that's helping them. And you may not agree with it, but I think there has to be some level of respect and tolerance for people taking care of their mental health needs. Tinha pacientes que tinha, por exemplo, na Broad Neighborhood, que às vezes housing que autoriza assistências gato ou cachorro, né? Na coisa housing, no caso. Então não tem que fazer carta, mas que não te justifica, né? Que não te justifica importância para a saúde mental daquele paciente, para aquele gato mora com ele. Cada paciente que tem, principalmente pessoas de terceira idade que ainda trabalham com ele, se que tinha aquele gato, aquele cachorro com esse, credo, se esse nível de depressão, de ansiedade seria elevado. Elevado. Muita forma, de experiência. Não só de coisas, né, quinta lema, própria de experiência. Mesmo esse exemplo que eu dou de plantas, tinha um senhor incrível. A partir do momento que muda para casa de filha, que tem arte, que passa por aquelas plantas para modo de cozer, trazer memórias de ser avô. Quando ele era criança, passa a contando, mas se avô usava planta, falava com plantas, coisa, canta com planta, de latina, de Costa Rica. Então, ele conta tudo aquela história de ser avô. Então, é coisa que aprende quando era pequenote. Her coping mechanism. Então, agora, ele com o italiano, você entende? O que ajuda ele, tinha pesadelos, ele tinha um monte de coisa, tá entendendo? Claro que me sacou na terapia já há um tempo, ele teve um tempo de tomar remédio, mas gosta de tratar de remédio, estava no quarto, gosta de tomar um só, mas depois que muda casa e filha, que começa a trabalhar na plataforma, e cria um jardim, incrível, você entende? Mas as pessoas pensam, mas é individual, modo de falar. Para ele funciona, não quer dizer para a pessoa A, B ou C, para a pessoa pode ter nenhuma conexão com a planta. Exactly, É que também funciona. Exactly. All right. So we're going to move now to that we've gone over the signs and the symptoms for people to be aware of so that you know. We've also talked about possible treatments. And now what about referrals? What referrals would we recommend for people that want to seek services? Bom, nós ali na Massachusetts, ali na América, tem pessoas que podem estar ouvindo em outros estados, ali nos Estados Unidos, ou na Cabo Verde, ou em outro lugar. Mas falando ali de Brockton, Massachusetts, onde não está localizado, né? Portanto, na Brockton Neighborhood, onde eu trabalho, tem quase 10 anos. Em novembro tem feito 10 anos que eu trabalho lá, embora eu goste de part-time, né? Portanto, não tem uma área de saúde mental onde pessoas podem ir bem. Portanto, tem que ser paciente, né? Tem que ser paciente de Brockton Neighborhood. Então, eu estou ser doutor. Ou mesmo se hoje, por exemplo, se tem algum problema de depressão, de estresse, ansiedade, que crê hoje um psicólogo que tem que ir para ser doutor. Uma vez que tinha que ir para ser doutor primeiro, mas agora você pode ir bem, eu falo com a secretária, não se sentir bem, não se sentir estressado, coisa assim, por favor, chama um social worker para o aquela hora a secretária está fazendo um request no computador, tem sempre pelo menos um social worker que está lá durante o dia, que está, portanto, que está bem, está fazendo um screen, um assessment, dentro referir ou para quinto andar se criou hoje um social worker de riba, ou pode mandar para qualquer outro de que as agências na Brockton, ou na outra cidade, né? Pode ser South Bay Mental Health, pode ser CCBC, que é Community Based, que se lembra tudo esses nomes, pode ser também aquele Inclusion de, sabe, Adriano Cabral, eles têm profissionais bilíngues lá. Tem outros também, Luminosity, que tem Verdean, você entende? Que trabalha. Então, na Boston tem Maps, Massachusetts. Sim, tem Maps na Boston. Enfim, tem vários, tem na Stoughton, tem na Easton, tem alguns, Bridgewater, tem. Então, tem aquele lugar. Agora, tem que hoje, no caso, para profissionais bilíngue, no caso, para uma pessoa se sentir mais confortável. Claro. Vou fazer terapista também para alguns anos, você viu aqui, a pessoa se sente confortável, que está falando com a pessoa nessas línguas, tem um outro impacto do que usar intérprete. No último caso, tem que usar intérprete, né? Mas essas preferências, geralmente, a maior parte de pessoas é para falar com um profissional nessas línguas. Mas se que tem hoje em dia, está fazendo
de várias maneiras, depois de Covid, né, com as coisas de Zoom, enfim, foi a única coisa, pelo menos positivo que demos, foi de poder fazer videoconference, que é transferência, que é tradução e tudo através de vídeo também, entende? Então, quem está falando é aquele em termos de E também, ali nós, Rui, não tem apoio da Associação Cabo-Verdiana, que se chama esse espaço, claro. para alguém que está ali na área de Brockton ou naquela área perto de Brockton. A associação também, se tem qualquer pergunta, pode me perguntar ali. Se existem uns referrals ou se tem um contato de alguém. Ou próprio os doutores, Dr. Rodrigues, Dr. Jean Jacques, tem um monte de doutores cabo-verdianos que pode dar o nome de um mental health provider que pode trabalhar com eles, pode fazer um referral. É só para começar aquela conversação sobre vocês mesmo ter uma ajuda para tratar da saúde mental. Claro. Foi importante mencionar a associação, porque a associação tem aquele programa que nós começamos desde 2099, 2000, que trabalha com crianças e adolescentes que são envolvidos com o DCF, que é o Departamento de Crianças e Família. Então, no trabalho com o teu ainda esse programa CDP, trabalha com os jovens e seus pais também, né? Às vezes, né, eu lembro que eu trabalhava às vezes mais com o pai que próprio aquela criança, às vezes aquele pai ou aquela mãe que está com tanta ansiedade, com tanta depressão, está tenta ajuda no novo país, que sabe falar a língua, que entende cultura, enfim, está estressado com um monte de coisa, entendendo? Às vezes tem que trabalhar dois trabalhos, então tudo que é lá é importante, portanto, um lugar da associação tem esse tipo de serviço também para no caso, para a nossa comunidade. E também tem apoio pais, como você fala sobre a hora que pais imigram para os Estados Unidos, tem que aprender aquela cultura nova, arranjar trabalhos, talvez ser com um trabalho, pode ser 2, 3 trabalhos, e isso que está na casa sempre com seus filhos, pode ser filho para problema, ou envolver no Department Children and Families, e agora o ter estado envolvido na família, e família que concha coisas do Estado. Não. Agora isso também ser envolvido no Estado, depois a associação te envolver, é bom para pais bem de apoio que se pode ali na associação, como nós, quando não trabalhava ali, apoia as famílias, ajuda as famílias, próprio que navigation entre Estado e cultura, entendimento de maneira que pais podem deixar seus filhos que têm 12 anos na casa, isso é normal. É coisa, cultural differences and cultural, que na América pode ser, it's a culture shock to have a 12-year-old or a minor home by themselves, but in the Cape Verdean culture, a 12-year-old is a person who in a lot of cases is very much domesticated. And can stay home by themselves. But the association has done a lot for the Cape Verdean community on supporting that. So we have a lot of referrals and a lot of resources. It's just making sure that we provide you with the information that you feel comfortable seeking those resources. Because especially now, hoje em dia, there's so many resources out there. Sim. Tem cabo-verdianos que têm esses MSW, que estão fazendo tratamento com crioulos na cis língua e cis cultura. Na Brockton, na Boston, na Rhode Island, todo lugar. É só para alguém jogar que ajuda está lá. Sim, mas eu vou falar, tem cabo-verdianos, tem com os colegas, tem Manuel Rodrigues, não está divide office junto, Jara Hampton, tem outros que no Bedford tem, portanto, tem em vários lugares, né? Portanto, às vezes mesmo que esse contacto de associação, esse contacto com a Black Neighborhood, mesmo que ali ou que na Black Neighborhood, pode ser com que os outros profissionais que têm essa clínica privada, já que eu tenho seguro de saúde, né? Como sem seguro de saúde, não pode olhar com aquele seguro que tem, né? Mas é importante trazer esse estigma de ajuda, porque às vezes tinha pessoas que, às vezes acontece uma tragédia na Brockton, não sei o que acontece sempre, ainda há uns meses atrás acontece que o rapaz mata a menina, depois mata a cabeça, outros, não sei Maria, não sei, na Brockton nos últimos 20 anos, eu trabalho ali, no presenciei de que os acontecimentos lá, que depois que tragédia aconteceu, que quem se fala, se não sabia, hoje devia ter um câncer, como é que estava a tomar remédio, como é que estava. Mas às vezes é que próprio aquele problema de pessoa, ele crê, mas às vezes família, amigos que te apoia, permite, que te apoia, portanto te discrimina, te fala, vou passar no quinto andar na Black Neighborhood, então você é doutor de dodo, então já aquela pessoa já te retrai, portanto já que te crê bem, né, ou seja, bem para a associação em que fala,
Então não tem que ter aquele estigma de saúde mental, saúde psicológica, para mostrar se você tem um diabetes, uma pressão alta, você tem que ir ao doutor. Se você tem que tomar remédio, o doutor toma remédio. Primeiro é fazer dieta, fazer exercise, então já não 3 meses. Yeah. Se não 3 meses, que é o exercício que eu faço, dieta que eu faço, cada não dá para pôr remédio. Exactly. Então, na saúde mental, o doutor está falando, ok, hoje é ruim só para counseling, né? Vai fazer aquele counseling, na 3, 6 meses, se você trabalha só counseling, você trabalha, pode ser que ele pode dar o remédio. Yeah. Não quer dizer remédio que é a primeira escolha. Yep. Né? Hoje é ruim para counseling, hoje é nutricionista, para fazer também um ajustamento de comida que você comer, você entende? Para avaliação. Então, ruim com o nutricionista trabalha junto, para hoje é uma que te ajudou, depois te procura para fazer exercise também. Então, é que as 3 coisas, tá entende? Yes. Que é o corpo, a mente, uma que um te influencia naquele outro, e assim, para aquele saúde holístico que nos está falando dele, você entende? Então, And I just want to raise one thing up, Rui, before we end. One thing that I think is important is for people to recognize and realize that when you're doing therapy, the therapist by law has a confidentiality to not share any of your information with anybody. So anything that you discuss between you and the therapist is between you and the therapist. Nobody outside the room is going to know what is going on. So you're able to freely talk about whatever it is that you need to discuss with the person, fully comfortable. You should be fully comfortable knowing that whatever discussion you have is in complete confidence, that it's between you and the person. So they have a confidentiality clause that they adhere to. And if they don't, then they risk losing their license, they risk losing their livelihood. So it's very important for people to know that, to feel comfortable going to see a therapist, knowing that if you are going to open yourself up and share all of your deep, dark secrets, that you know that those secrets are going to stay between you and the person who oftentimes doesn't know you and is not looking for, information about you to share. It's more to help you deal with your mental health and for you to heal from your mental health and to move on and to be a healthy person. O que a Maria acaba de falar é muito, muito importante, extremamente importante, como de questão de privacidade, de confidencialidade. Nós não vivemos ali na associação, quando não começava, Maria, você lembra? Yeah. Que pessoas, para modo de trabalhar na associação, você pensa, mas tipo, nunca se vai guardar esse segredo. Yeah. Mas tem leis, não tem que obedecer leis Yes. de privacidade, de confidencialidade. Se não quebrava aquele lei, não pode ir para a cadeia, não está perdendo as licenças, você entende? Então, nunca estava fazendo coisa daquela. Então, é importante para a pessoa saber, mas que tem que lei de privacidade e confidencialidade que só botar quebrado, só nós profissionais, não tem coisa. Se você vai matar a cabeça, se você vai matar alguém, se naquele caso extremo, não tem que lei te dano para nos proteger. Não tem que agir, já começa de boa confidencialidade, não tem que chamar doutor, não tem que chamar ambulância, não tem que chamar a família, que ele não tem que, no único momento, né? Que é o momento extremo que quebra aquela confidencialidade. Mas que ele não está falando no primeiro dia. Yeah. Primeiro dia, aqui está fazendo o que está chamando intake, no primeiro dia, não está falando que ali é nosso trabalho que você vai fazer, mas tem essa condição ali. Yes. Se uma boca está seguro, com a boca aberta, boca está seguro, com a pessoa que você morado com ele, ou também se você né, você sofre abuso, ou você abusa de alguém, a mim é mandei report, né? Yes. Não tem que, por obrigação, por lei, não tem que ir reporta se você faz um abuso ou negligência numa criança que está na casa, num adulto, no caso de uma terceira idade, ou num animal, né? Se você maltrata o gato ou coisa também, não pode chamar para serviços, né? Que eles lá te deixam saber logo no início de consulta. Agora, é muito importante, para modo você falar de trauma. Trauma só não te consegue que ele cura. Realmente, aquela pessoa tem confiança totalmente na nossa para nos ajudar nessa trajetória, né? Para nos ajudar para modo de coisas mais difíceis que experiência na sua vida, você entende? E nós, para aquela compaixão, para aquele amor que não tem, para nos ajudar, para cura, para sair daquele sofrimento, então não está bem com ele junto, né? Para não tentar ajudar para libertar daquela. Então tem que confiar em nós, né? Então, mesmo que nós seja a única pessoa que fala. Yeah. Tem paciente que está falando. Yeah. Está falando, Rui, é o único alguém que está falando que ali, para nós, não sei, é bom profissional, nós é com a família, bom com amigo, portanto, não sei, tem que guardar segredo, mas pelo menos para alguém tem que falar. Yeah. Né? Então é importante que falar com alguém, porque senão até fica com ele para dentro, é mais pior. É que até pode
desata aquele nó, que às vezes é muito importante, tipo para aquele, modo não falava, aquele network de coisa para poder, para aquele trauma, para cura, para poder processar aquele trauma e liberta dele, você entende? Então tudo aquilo é extremamente importante, coisa que o cabo de menciona de confidentiality and privacy, como não viveu o no início, em 1999, 2000, quando começava esse programa, não viveu o mesmo disse, Figgins, né, esta vinha ali toda semana, bem encontra com nós ali na clínica, ainda que sabia nos níveis de profissionalismo, nos níveis de trabalho. A associação nunca fazia esse trabalho. Né, foi a primeira vez, então, esta vinha, mas depois que eles olham nos níveis de profissionalismo, de atenção, de responsabilidade com o trabalho, pronto, depois eles que fica também ali mais, tipo, monitorando. Yeah, exactly. So, yeah. So thank you all very much for being part of this discussion. Next month, we will be discussing suicide and suicide prevention. If you are interested, please log on to our website, www.healthybodypodcast.com, to again see the schedule of our podcasts. We will be posting this on Instagram. We're going to post it on YouTube. It's also going to be posted on our website. And on our website, we also give you the opportunity to pose any questions that you have of us, also to suggest some topics that you'd like for us to talk about. Or if you are interested in being part of the podcast, if you have something that you want to talk about, or if you have an expertise in a certain background within mental health and physical health, we would love to have you as part of our team of presenters to share the knowledge and share the wealth with our community. We thank you for spending your time with us, and we ask that you please continue this journey of health and healing with us. Thank you and take care. Obrigado que nós está conosco hoje e obrigado por portanto esse programa que nós fazemos hoje e que é extremamente importante, né? No próximo mês não tem, portanto, é sobre suicídio, prevenção a suicídio. Se nós tem perguntas, nós pode ir no nosso website que é healthymindpodcast.com, que nós pode, no caso, deixa perguntas, sugestões, pessoas profissionais também que querem participar conosco ali, não sei como tem profissionais, alguns já convidam, só ainda espera, mas participa conosco nos próximos meses, né? Para no conversa, portanto, nessa coisa de mente saudável, corpo saudável, portanto, que não está na ele. Que é importante essa nova jornada de saúde física e mental. So, obrigado pela nossa atenção.